Preto, primeira cidade brasileira reconhecida como Património Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. Fica na região central do estado de Minas Gerais. Ouro Preto vem do ouro escuro recoberto com uma camada de óxido de ferro e encontrado na região. Teve origem numas pequenas pedras pretas que um homem encontrou ao buscar água no fundo de um pequeno ribeiro. Levou-as até São Paulo e descobriu-se assim que se tratava de ouro. O nome de Ouro Preto foi adotado em 1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada a cidade. Ouro Preto foi capital até 1897, ano em que foi transferida para Corral del Rey, nome na altura da cidade de Belo Horizonte, porque o ouro tinha esgotado. Ouro Preto manteve sua imagem de exemplo mais autêntico da arquitetura aqui implantada pelos portugueses. Por isso foi eleito Monumento Nacional desde 1938 e em 1980 passou a Património Cultural da Humanidade. Pico de Itacolomi, ponto de referência dos bandeirantes que procuravam ouro. Foi a seus pés que Antônio Dias fundou a futura Vila Rica em 1698. Antônio Dias foi o nome que o arraial recebeu mesmo antes de Vila Rica. Mais tarde recebeu o título Imperial Cidade, em 1823, dado por Dom Pedro I, passando a capital de Minas Gerais com o nome de Imperial Cidade de Ouro Preto. Foi aqui que a cabeça de Tiradentes, ou seja, Joaquim José da Silva Xavier, foi exposta em 1792, depois de ter sido enforcado no Rio de Janeiro e o corpo esquartejado em 4 partes. Tiradentes ficou na história do Brasil como mártir da causa da independência. E um cãozinho aqui perto. Que bonito! Olha esta pose do cão, espetacular! Bobby! Oh Bobby! Oh Bobby! Praça de Tiradentes e ao fundo o Museu de Inconfidência. Museu histórico que ocupa a antiga Casa da Câmara e Cadeia. Seu acervo reúne objetos importantes, documentos, mobiliário e utensílios portugueses da época, retratos imperiais e reais. Uma sala especial, o Panteão dos Inconfidentes, onde estão os restos mortais deles. Em 1942 era inaugurado um altar da pátria, monumento de consagração cívica aos Inconfidentes. O panteão apresenta na placa central o nome dos envolvidos e 14 lápides funerárias. O governo de Getúlio Vargas mandou resgatar os despojos dos líderes da Inconfidência Mineira, então sepultados em África, para onde tinham sido degradados. A construção dela é 1765 a 1810, tá? E o interessante porque é uma igreja que o trabalho é do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Agora ele faz uma igreja estilo militar. Olha lá, ó. As calhas, elas têm formato de bocas de canhões, torres, elas lembram guaritas. Em cima da torre, a cúpula, ela tem formato de capacete de soldado. Sim, do lado da cruz, as bolas com as chamas. Aquela cruz é chamada cruz papal. É uma cruz que iria em frente a cavalarias em caso de guerras religiosas. Um pouquinho abaixo, São Francisco, ele está com a mão virada para uma igreja lá. Aquela igreja foi feita em Assis, na Itália.
A outra mão dele está virada para uma cabeça de anjo. Se você observar, a cabeça de anjo está careca. Simboliza que todas as pessoas que estavam condenadas à morte teriam de ficar carecas. Um pouquinho abaixo, no mesmo trabalho, tem um tronco de árvore. Sim. E do lado um lírio, que significa a vida e a morte. Tem uma Nossa Senhora, né? Sabe que ela está de mão postas, mas uma das mãos dela tem uma tipóia. O aleijadinho colocou aquilo ali, porque Nossa Senhora nunca usou tipóia, né? Mas a tipóia simboliza a doença que o aleijadinho teve, que era artrite reumatoide ou porfiria. Aí embaixo tem os 3 anjinhos, em forma de um triângulo. Seria o Antônio Francisco Lisboa, que era o nome dele, e dos 3 escravos que trabalhavam com ele, que eram Maurício, Januário e Agostinho. A Igreja de São Francisco de Assis, a data de construção da igreja é 1765 a 1810. Agora, o interessante é a pintura do teto. Essa pintura ela foi feita por Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde. Olha que interessante esse teto, olha. A Nossa Senhora no centro, ela é branca, né? Ó? Mas se você observar, ela tem os lábios carnudos. Perfeição de negra. Sim. E olha os anjinhos. Eles parecem mais um preto velho do que anjo, na verdade, né? Porque, na verdade, o artista, ele tenta dar vazão ao negro. Aí o seguinte, o aleijadinho, ele fez o contorno. Sim. As imagens, elas vinham de fora, tá? Aí essa imagem aí, ó, é a Santa Isabel, é Santo Ivo, é o protetor dos advogados. É Santa Rosa de Viterbo. É devido à aparição da santa em Viterbo, na Itália. São Roque. O São Roque é o protetor do cachorro. Ah, é? É, porque ele tinha uma ferimenta na perna que não cicatrizava. Tá lá o cachorrinho. E o cachorro lambeu. Aí cicatrizou. Esse aqui é o protetor dos casados. É o São Lúcio e Santa Bona. A missa, na verdade, ela era feita em latim e de costas para o povo. Exatamente. Aí depois ali. Eu ainda sou desse tempo. Eu também. Essa igreja é o principal trabalho do Aleijadinho em Minas Gerais. Ali você tem a fase do Jonas. Ó. O Jonas ele é atirado para fora do barco e comido por uma baleia. Ó. Tá vendo? Sim, sim. Então ali você tem o barco, tá vendo? Sim. A boca da baleia. Ó. Aí, ó. É uma baleia? É parecido, mas tem não um é bico de pato. Pois é. Sabe por quê? Porque o Aleijadinho não conhecia esses tipos de animais. Baleia, né? Daí ele fez imaginando como não seria. Havia internet. Não. Na cabeça dele tem um triângulo. É um símbolo maçônico. As pinturas eram feitas por Manuel da Costa Ataíde. Sim, toda a pintura é dele. O que foi servido na Santa Ceia? Pão e vinho. Exato. Ali você tem carne fatiada. Os garrafões e os copos eram de barros. Ali aparece de vidros. Tá vendo? Lustre, cortina e uma serviçal branca. É. Então ele moderniza a Santa Ceia, tá? Francisco de Assis, a tal, cheia de ouro. E em frente fica aqui a feira, a pedra sabão, que é macia, fácil de trabalhar. Mas ela é rija. Cai, não parte a massa. Pedra sabão usada pelo Aleijadinho nas suas esculturas. Onde é que estamos? Na igreja de Nossa Senhora Conceição, onde está sepultado o Aleijadinho do pai. Início da construção em 1727. Projeto de Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Com 8 altares laterais, talha de estilo rococó, com influência portuguesa. Do lado direito, em frente ao primeiro altar, está sepultado o Aleijadinho.
Na sacristia desta igreja está o Museu do Aleijadinho, com 250 peças de arte sacra, além de documentos gráficos. O nome do museu é uma homenagem ao artista António Francisco Lisboa, filho de um mestre de obras e arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e de sua escrava africana Isabel. Ouro Preto tem mais de 20 igrejas históricas construídas no século XVIII. De destacar o contributo de António Francisco Lisboa, o Aleijadinho, considerado mundialmente o maior produtor de arte barroca do Brasil. Basílica de Nossa Senhora do Pilar do século XVIII. Foi a paróquia mais rica e populosa de Vila Rica, reunindo o maior número de irmandades. Aqui se colocava água benta e o cristão entrava, molhava a mão e benzia-se. É a segunda igreja mais rica do Brasil. Todo o ouro foi doado pelos fiéis. Projetada pelo sargento-mor e engenheiro Pedro Gomes Chaves e a construção de João Fernandes de Oliveira. Pinturas dos tetos atribuídas aos pintores João de Carvalhais e Bernardo Pires. António Francisco Pombal, irmão de Manuel Francisco Lisboa, fez a decoração interior. Apresenta talha barroca nos seus altares. Cada altar lateral foi financiado por uma irmandade. Em 2012, o Papa deu o título de Basílica à matriz em função de sua importância artística, cultural e arquitetónica, igualando assim às basílicas de Roma em termos de importância. Passagem pela sacristia e Museu de Arte Sacra, inaugurada em 2000. Fica na cripta da Basílica e acredita-se que foi encontrado durante a última reforma do monumento uma mina de ouro que funcionava ali. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar é o mais antigo templo da Vila Rica. O Museu de Arte Sacra desta igreja tem um acervo de 400 peças do século XVII e XIX. Peças religiosas dos períodos maneirista, barroco, rococó e neoclássico, abrangendo assim a história da antiga Vila Rica durante o período áureo da mineração do ouro. São 8 vitrines temáticas, imagens de santos, resplendores, banquetes, documentos, hábitos da época. Casa dos Contos, de 1782 a 1787. Levou 5 anos a sua construção para servir de residência do administrador de impostos da Capitania de Minas. Serviu de prisão para alguns inconfidentes. Depois, em 1820, foi ampliada, juntando a Casa da Moeda e a Casa de Fundição. Durante muito tempo, produtos como sal, açúcar, grãos, conchas marinhas, tecidos e animais eram moeda de troca.
Após a ocupação portuguesa, iniciada no século XVI, utilizou-se o pau-brasil, cacau, açúcar, tabaco e tecidos como moeda de troca. No escudo de Portugal, olha ali, cidade onde era realizada a fundição, monograma com iniciais do ensaiador, número de registro, ano da fundição e carimbo indicando a qualidade do ouro, 23 quilates. As casas de fundição e da moeda foram oficinas monetárias criadas para controlar a produção e circulação do ouro, prata e do cobre. A cunhagem da moeda no Brasil teve início no século XVII, com a criação da Casa da Moeda de São Paulo em 1646. O Banco do Brasil foi criado em 1808, como resultado da transferência da corte portuguesa para o Brasil no mesmo ano. Uma das suas mais importantes atribuições foi a emissão de notas e bilhetes à vista, que passaram a ser obrigatoriamente aceitos em todas as transações comerciais. Nota-se bem aqui a influência portuguesa na arquitetura colonial. Até parece que estamos numa das nossas cidades, nos seus centros históricos do norte do país. Tal a semelhança.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É considerada como expressão máxima do barroco colonial mineiro, mas os altares são tipicamente rococó. Os santos são de devoção negra. Construída e frequentada por escravos negros no século XVIII. Igreja mais simples, ao contrário das outras igrejas que visitamos. Passeámos a pé, bem descontraídos, pois por aqui pode-se andar na rua tranquilamente, sem perigo. Aliás, Minas Gerais é um estado diferente do resto do Brasil. Sentimos-nos seguros e circulamos sem medo. Teatro Municipal, ou seja, Casa da Ópera. É o mais antigo teatro em funcionamento das Américas. Foi construído em 1769 por João de Sousa Lisboa, inaugurado em 1770, no aniversário do rei Dom José I. João de Sousa Lisboa formou um bom elenco de artistas, trazidos de diversas cidades, e no ano da inauguração introduziu 2 atrizes, revolucionando a moral da época, que não admitia mulheres no palco. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ou Igreja de Santa Efigênia. Devido à sua localização no alto da ladeira de Santa Efigênia, tem-se uma vista panorâmica privilegiada de Ouro Preto, de 1734, terminada 50 anos depois. Vários artistas fizeram parte da construção, entre eles Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho. Por sua vez, este fez também a imagem da fachada de pedra-sabão. A Confraria do Rosário, formada por negros escravos e alforriados, resolveu fazer sua própria igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário. Era a principal devoção mariana que os negros adotaram. Com o passar dos anos, a igreja ficou mais conhecida por sua outra padroeira, Santa Efigênia, uma princesa da Etiópia que se converteu ao cristianismo, por isso venerada por todos de origem africana. No altar-mor há um Papa de cor negra. Santos negros das ordens do Carmo e franciscanos foram introduzidos por serem necessários à catequese dos escravos nas fazendas e centros urbanos da época colonial. Oratório do Vira-Saia. É um dos últimos oratórios de fachada que sobrou na cidade para abençoar as pessoas que passavam e afastar assombrações. Diz a tradição que famosos assaltantes dos carregamentos de ouro para o porto do Rio de Janeiro utilizavam as diferentes posições do santo como código de comunicação entre as quadrilhas. O Antônio Francisco Lisboa, tá? Foi o artista que fez todas as estátuas das igrejas. Fez os trabalhos da igreja que nós vimos agora. Trabalhos de escultura, foi tudo Sim. ele. Aqui morou Manuel Francisco Lisboa, que veio para Ouro Preto, convidado pela coroa portuguesa em 1724 para fazer o projeto da igreja Nossa Senhora da Conceição. Apenas visitei a parte da habitação no primeiro andar. No resto do chão é uma pequena loja de cachaça. Os objetos imobiliários são da dona da casa, que a disponibiliza para visita gratuita. Ponte de Antônio Dias, mais conhecida como Ponte de Marília,
ou Ponte dos Suspiros, devido ao romance entre Marília, a Maria Doroteia, e Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Gonzaga e Doroteia eram noivos, mas o noivado interrompeu-se devido à prisão do noivo. Foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Acusado de traição, foi preso e degradado para Moçambique. A ponte dá acesso a outro monumento, o Chafariz de Marília. Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 1756. Projeto de Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho. O frontispício é do Aleijadinho, com o brasão da Ordem do Carmo, por 2 anjos voaçantes e um terceiro em cima sustentando a coroa da Virgem. A construção da igreja foi da responsabilidade da Ordem Terceira do Carmo, surgida dentro da Capela de Santa Quitéria, que depois de demolida deu lugar ao templo atual. As pinturas da nave Capella Mor são do italiano Angelo Clerici, de 1908 a 1909. Brasão da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, fundado em 1751. Painéis de azulejos portugueses. Projeto e douramento do altar-mor de Mestre Ataíde em 1813. Nossa Senhora do Carmo, embaixo Santa Quitéria e o Cristo crucificado ficou mais abaixo e de menores dimensões. O douramento da talha da Capella Mor, tribuna, altares, painéis, portas, pintura decorativa de altares laterais, oratório da sacristia, enfim, todas são atribuídas ao mestre Ataíde, que foi contemporâneo e parceiro de trabalho de António Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Manuel da Costa Ataíde foi um pintor, decorador e professor brasileiro, filho do capitão português Luís da Costa Ataíde. Vista lateral da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Daqui é vista Primeiro 3 andar. igrejas. Hã? Daqui consigo avistar 3 igrejas. E a Praça Tiradentes. Próxima etapa será Mariana.